escolhe. Você não pode escolher, não. Aqui acredita em Deus, mas aqui não. Então vou permitir que você não tenha nada. Deus me curou, mas eu não tenho dinheiro. Claro, você não acredita que Deus é um multiplicador. Você não fez de Deus a tua fonte, amada igreja. Posso ouvir um amém? Então, não seja como o rei Joaquim. Rei Joaquim, as suas más práticas fizeram com que Deus permitisse que o inimigo o atacasse, o escravizasse, ele e a nação inteira. E o meu apelo para si nessa manhã é que examine a tua vida. Examina, pergunta, o que é que está em mim que está a permitir que Deus permita que as coisas mais cheguem até mim, que eu tenha escassez, que eu tenha este vazio. Seja sincero e seja lá o que for, renuncie. Peça perdão a Deus, rejeita, renuncia aquilo e começa a viver de forma que Deus vai começar a permitir o sim na tua vida. O que é que eu tenho que deixar de fazer que está a entristecer a Deus e o que é que eu tenho que começar a fazer para abençoar Deus? Muitos de vocês dormem muito. Vocês dormem muito. Vocês não têm tempo com Deus. Deus está te chamando a dizer, minha filha, aonde eu quero te levar? Você tem que ser um homem e uma mulher de oração só. Muitos de vocês só fazem aquela oração das 6 da manhã com a bispa, não fazem mais nada. O dia inteiro Deus mais não existe. Acorda de manhã de novo, faz aquela... Não, e Deus está dizendo, olha, onde eu quero te levar? A oração das 6 com a bispa não é o suficiente. Você precisa ter uma intimidade comigo. Porque aonde eu vou te levar? Você precisa ter unção, você precisa ter o dom da palavra, você precisa ter discernimento espiritual, você precisa ter os dons espirituais, mas para você conseguir isso, você tem que ter intimidade comigo, intimidade individual, amada igreja. A oração que você faz com a bispa é uma oração de fortalecimento, de um empurrão, é a unção da nossa bispa para o ministério, mas você precisa ter a tua unção individual com Deus. A bispa tem filhos, tem eu, como sou primogênito, a bispa tem eu, o pastor Briner, tem segundo a profeta Jéssica e tem terceiro Joel. Somos todos filhos da nossa mãe. Convivemos todos com a nossa mãe. Somos todos amados por ela e amamos a ela. Mas a nossa mãe tem forma individual de lidar conosco, cada um diferente. Com Briner é assim, 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 assim. Com a Jéssica é assim, 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 assim. Com o Joel é assim, assim, assim. Ela dá o amor coletivo para todos, mas dá também o amor individual. Ela dá confiança coletiva a todos, mas também tem a confiança individual. Ela dá o segredo coletivo a todos, mas também tem um segredo individual. Mesma coisa com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, como Deus vai falar contigo? Como é que você acha que Deus vai te dar um marido para você casar muito bonito? Mas você sabe o esforço que é preciso para você segurar um casamento? Ah, amada mulheres, vocês mulheres de Deus sabem o que é preciso para você ser uma boa mulher e também ter uma vida espiritual forte? Você tem que ter muito discernimento espiritual, você tem que estar muito ligado ao Espírito Santo de Deus, porque a tua carne não vai conseguir. Não há inteligência humana, não há livro humano que fala sobre casamento, que vai te ensinar os segredos de você ser uma boa dona de casa e você ter uma vida espiritual como deve ser. Não tem como. Óbvio que eu estou a lhes dizer. Não tem como. Você sabia que vocês mulheres que estão a orar pela salvação dos vossos maridos, deixa eu dizer uma coisa, não há salvação, não há oração, não há palavra, não há ungir óleo, ungir água que vai salvar ou que vai trazer o teu marido, a não ser o teu testemunho. A única coisa, mais que a tua oração, mais que você ungir a tua casa com todos os tipos de óleos e água, por louvor, por pregação, mais do que isso, o que vai fazer salvar o teu marido, se entregar o teu marido, é o teu testemunho, é o teu marido olhar para ti e ver Deus. E como é que você vai apresentar Deus para o teu marido se você não tem intimidade individual com Deus, para Deus te mostrar como você deve se comportar de forma que Deus possa mostrar o teu amor ao teu marido e ele também querer adorar o teu Deus, amada irmã? Você está a pensar que é só por aliança?
Para que vale você casar e amanhã você se divorciar? Que é uma vergonha ainda maior? Você acha que o filho que Deus vai pôr no teu ventre para você nascer é um filho qualquer? Deus não vai te dar um filho só porque fazer você uma mãe ou você um pai. Não, Deus vai te dar um filho para o propósito. Agora, se você não tem intimidade, individualidade com Deus, para Deus te instruir em como você vai instruir aquela criança, vai te dar filho para quê? Para ele te dar um filho que vai nascer cheio do Espírito Santo e amanhã aquele filho não conseguiu usufruir do potencial total daquilo que Deus pôs nele, porque você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe. As mesmas feridas da alma, os mesmos traumas que você passou com teu pai e a tua mãe, você vai transmitir no teu filho ungido, no teu filho profeta, porque você não se curou. Você não se curou porque você não teve intimidade com Deus, para que Deus possa descer e passar o seu bálsamo nas tuas feridas, para você amanhã ser curado, para que os teus defeitos, o teu passado, não permaneçam no teu futuro, mas sejam simplesmente uma lição. Que tipo de pai e mãe você deve ou não deve ser? Não há livro nesse mundo. Pode procurar, me mostra, que vai te ensinar isso. Isso, Paulo chama isso sabedorias do Espírito. Paulo dizia à igreja, vão buscar Deus para que Deus lhe revele coisas que o homem não pode ensinar. Sabedoria e inteligência espiritual é isso. São coisas que o homem não pode ensinar. São segredos do Espírito, amada igreja. Quem salvou os teus filhos? Você quer salvar os teus filhos? Os teus filhos não estão a ver Deus em si. Ah, não. Aqui nessa casa, vocês não fazem o que eu faço. Vocês falam o que eu faço. Aí isso só funciona até uma certa idade. Amanhã, quando eles perderam o medo do teu cinto, o medo da tua chinela, o medo da tua chapada, isso já não funciona. Deus não vai te dar essas coisas sem isso. Você, imagina ainda, você é um pai e uma mãe, está a orar para ter filho. Te digo já, até nem preciso te falar, você já sabe, que o filho que Deus vai te dar um filho ungido. Você sabe a batalha espiritual que você vai ter que enfrentar para proteger aquele filho? Vais perder noites e noites sem orar. Mas você, dormir é dormir. Comer é comer, mas não jejua, mas não ora, mas não vai buscar Deus, mas não faz isso, tudo está. Senhor, abençoa o meu ventre, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, mas você está no sono, se envolve com sono. Deus está olhando para você, se eu te desse filho, ou você ou o filho vão morrer, porque você não tem disciplina espiritual, disciplina de oração, amada igreja. Amém. Nem conhece a palavra. Nem conhece a palavra. Como? Você sabe. Homens e mulheres de negócio. Vocês estão a brincar com princípios, vai estudar os princípios espirituais da finança. Vai estudar os princípios espirituais da prosperidade. Vai, para você ver que é mais perigoso ser rico do que ser pobre. Vai estudar. Para você que está pedindo a Deus para te fazer um grande homem de negócio, uma grande mulher de negócio, Senhor, me dá as riquezas, me dá as riquezas. É mais fácil ser pobre. Você sabe o ataque que você vai ter quando você tiver dinheiro? As tentações. Você não está cometendo adultério agora. Por quê? Porque a vida que você está a viver, você está num patamar aqui embaixo. Quando você subir de prosperidade financeiramente, todo o patamar da tua vida vai subir. Até mulheres que você nunca viu, você vai ver. Como Deus vai te pôr nesse patamar se você não resiste às coisas de Deus? Você não tem controle próprio. Lê, se você continuar a ler a história de Daniel 1 diz assim, mais abaixo diz, Daniel sentou no seu coração. Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a comida de Babilônia. A Bíblia diz que quando o Nabucodonosor invadiu Judá, levou Daniel, levou o povo todo para a escravatura, inclusive o rei. Nabucodonosor disse ao seu chefe, olha, prepara, vai nesse povo de Judá, escolhe os rapazes mais bonitos, sem defeito, com boa aparência, educados, que possam ser ensinados. Traz a eles para eles me servirem aqui no palácio. Eu até não sei se Nabucodonosor era homossexual ou que, não sei.
A história não diz nada, mas ele queria rapazes bonitos para servirem no palácio. E ele disse assim: traz esses rapazes. E durante 3 anos, esses rapazes foram ensinados as coisas de Nabucodonosor, da Babilônia. Como funciona o palácio, o sistema político, o sistema econômico da Babilônia, como funciona o palácio. E o rei disse: o que eu comer também lhes dá, porque eu quero que eles sejam fortes, bem nutridos. Dão a carne que eu como e o vinho que eu bebo. A Bíblia diz que Daniel sentou no seu coração. Quando a Bíblia diz que sentou no seu coração, Daniel decidiu por si mesmo. Não decidiu porque queria dinheiro, porque queria carro, não. Decidiu por si mesmo não se contaminar com as coisas da Babilônia. E ele disse: não, por favor, não me dão essa comida é consagrada a Deus. Tratam mal a comida, cozinham mal a comida. Não é bom. No fim do capítulo 1, você vai olhar que Deus, a Bíblia diz que Deus deu o espírito de sabedoria, de ciência a Daniel e seus amigos, e a Daniel deu o dom de revelação de sonhos. Mas isso Deus deu a ele. Quando ele decidiu não se contaminar com isso. Se você ler o livro completo da história de Daniel, você vai ver que Daniel não participava das festas. Quando tinha problema no palácio, eles tinham sempre que ir até a casa de Daniel. Vão buscar Daniel, vão procurar Daniel, vão buscar Daniel. Por quê? Porque Daniel não estava aí nem para eles. Eu que fui, Daniel que foi como escravo, tornou-se ministro da cultura. Mas mesmo o ministro da cultura, Daniel não se envolvia ao sistema deles. Está na festa, uma mão escreveu na parede. Daniel não estava aí na festa para revelar, não, tenho que procurar Daniel. Por que Daniel não estava naquela festa? Porque aquela festa não é digna de Deus. Eu, Daniel, não posso me contaminar. Quando você salinha as coisas de Deus, quando você agrada a Deus, Deus se agrada de ti e ele dá na mão, filho. Agora estás preparada para ser mãe. Agora estás preparada para ser pai. Agora estás preparada para ter sempre. Toma esse dinheiro. Você até vai assustar como o dinheiro está vindo na tua mão. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Me dá... Você precisa ter maturidade física e espiritual para gerir as bênçãos que Deus te dá. Olha David. Quando David, olha para David, David quase perdeu o seu reinado, porque quando se desviou das coisas de Deus, esqueceu porque que Deus lhe pôs no trono, esqueceu porque que Deus lhe tirou da casa do pai dele para lhe trazer até no trono, esqueceu porque que Deus tirou Saul e pôs a ele. David, não se esqueça porque eu tirei o Saul daqui. Estás a repetir o que o Saul repetiu? Ah, eu te pus aqui no trono para você começar a roubar a mulher dos outros. Me perdoa, meu pai. Ah, nesse desvio, David quase perdeu o seu reino. E David perdeu um filho, amada igreja. Porque Deus não negocia com o pecado, Deus não negocia com a desobediência e Deus não negocia com os seus princípios. Quando ele fala branco, é branco, é branco. Não vale a pena negociar, não vai mudar. Você que vai vacilar, que vai perder. A Deus diz, a Bíblia diz que Deus senta no trono e não tem ninguém que lhe julga. Quer dizer que quando ele faz o que ele achar certo, fica certo. O que ele achar que fica errado, fica errado. Se ele decidir de tirar a tua vida hoje, nós aqui vamos na terra vamos criticar, mas não tem ninguém que lhe julga. Não tem ninguém que vai lhe prender, que vai lhe tirar a glória, que vai lhe tirar do trono. Não tem. Então o que ele decidir fazer, ele vai fazer e nada pode ser mudado. Tenha temor a Deus e saiba disso. Não pensa que Deus é teu pai ou é das tuas confianças ou é o quê? Não interprete mal a graça e a misericórdia de Deus. O diabo não é assim tão forte quando está a aparecer. Você é que não está firme.